Pessoal, a história que eu vou contar aqui, ela faz parte de fatos verídicos e também tem uma historinha à parte que ilustra o que aconteceu. Quando eu fui me casar, eu não tinha como comprar os meus móveis. E tinha feito um curso no Senai em 1978, há muito tempo atrás. Nesse curso, não era um curso de desenho, mas eu tive desenho mecânico no meu curso. Eu era eletricista de manutenção, enrolamento de motor, montagem de painel, manutenção em geral, instalação em geral. Neste curso que eu fiz, 2 anos no Senai. E lá eu tive que aprender essa matéria de desenho mecânico. Aí eu pensei, puxa vida, eu comecei a olhar os móveis numa loja que era dentro de um grande supermercado chamado Morita, em São Bernardo. Hoje é um shopping lá. E aí, vendo aqueles móveis ali, falei, eu acho que eu consigo fazer, eu preciso fazer esses móveis para casar. Não tinha outro jeito senão fazer. Eu não tinha como comprar. Mas eu não tinha habilidade, mas eu coloquei um propósito de fazer, peguei, sentei, fui lá no lugar, coloquei um papel assim, fiquei desenhando, até que eu cheguei na conclusão de que dava para comprar a madeira e fazer. E aí eu fui no lugar, perguntar como que era a madeira de móveis, o camarada falou, é compensado que se faz móveis. Então eu comprei os compensados, comprei uma serra de madeira de um amigo meu, uma serrinha simples, uma serra quadrada que ele tinha feito para fazer caixas acústicas, o nome dele é Sérgio Casablanca. Ele é de São Bernardo também, é um técnico de som, uma pessoa muito querida. E aí, meu padrasto me ajudou a cortar essas madeiras pelas medidas que eu tinha colocado naquele desenho, que eu tinha medido os armários de cozinhas como que eram, né? Eles tinham 30 centímetros de profundidade, 1,10 m de altura as maiores, os menores 55 centímetros, que é aquele que vai em cima do fogão ali onde tem o exaustor. As portas tinha 40, tinha 80 de largura, 40 cada porta, tinha que fazer um furo para pôr dobradiça. Eu falei, eu vou conseguir. E fui lá com meu padrasto, com força de vontade, meu padrasto era muito hábil, a gente conseguiu cortar e montar o móvel. E aí como que dava acabamento? Ninguém ensinava a gente como é que comprava uma folha de cerejeira, uma folha de mogno para colar em cima do compensado, lixar, depois passar uma seladora. Então não tinha como fazer o acabamento, mas o compensado que eu comprei era muito bom, de uma marca chamada Eidai, era uma marca acho que japonesa, muito bem acabada a virolinha, muito bonitinha assim a madeira. Então eu fui na loja do meu sogro, comprei um negócio chamado goma lacra. Era tipo de um verniz que você passava assim com um algodãozinho e ele dava uma tonalidade assim de cerejeira do mogno. Aí comprei um ferrinho de soldar, fui lá e queimei assim, fiz os risquinhos, né? Foi uma coisa totalmente artesanal. Montei aquela cozinha, coloquei na minha casa ali, ficou bonito. Um quarto cozinha, quando eu me casei, eu morei num quarto cozinha. Ficou muito bonito ali. Aí eu decidi fazer também o armário do quarto. Nesse aí eu consegui uma pessoa que permitiu que a gente aprendesse como que era, colava as folhas, nós colamos as folhas de cerejeira. Aí a Lula quer participar da conversa. Aí, gente, fomos lá, fizemos o armário do quarto. Naquele tempo, a gente chamava as pessoas, para que as pessoas viessem até a nossa casa, antes do casamento. Antes do casamento as pessoas vinham e a gente mostrava para elas os móveis, mostrava os armários, né? Como que era. Muito bem. As pessoas viram aqueles armários e gostaram muito. E pediram para eu, se eu fazia daquele tipo de armário para eles também, alguma coisa. Eu estava sem emprego, estava numa situação difícil, falei, claro que eu faço. E aí comecei a pegar pequenos pedidos. Esses pequenos pedidos foram aparecendo pedidos maiores, até que eu tive que montar um espacinho para poder fazer esses armários para as pessoas. Esse espacinho foi crescendo, cada vez mais eu tive que empregar um ajudante. Daqui a pouco tinha 2 ajudantes, depois tinha que ter uma pessoa que fazia só acabamento de verniz, que chama lustrador e seladora, depois um lustrador, um meio oficial, aí depois um oficial, daqui a pouco eu já tinha 2, 3, 4 marceneiros, um motorista, e aí tive que começar a cuidar das vendas, que foram aumentando. Foi dando tudo certo, sabe? E em 13 anos a gente conseguiu ter uma marcenaria grande, uma marcenaria com 40 funcionários trabalhando, com uma linha de produção muito grande, foi da onde surgiu o nome Marcenaria Afinidades. Esse nome Afinidades nós colocamos porque nós usávamos a página amarela e a gente queria achar um nome que ficasse logo no começo, quando a pessoa abria a lista telefônica, naquele tempo usava a lista telefônica, não existia internet, não existia Google, você tinha que abrir um livrão assim e procurar. Então os primeiros que saíam eram com a letra A, então resolvemos ali, eu, minha esposa, né, colocarmos o nome Afinidades, então Marcenaria Afinidades. Foi de onde a gente conseguiu fazer a nossa vida com a marcenaria. Depois de 13 anos eu vendi e me mudei de São Bernardo do Campo para Peruíbe. Então eu tive que passar por uma situação difícil, eu tive que passar por uma necessidade, e muitas vezes nós não compreendemos a necessidade, nós não compreendemos o quão é bom você passar por um problema. Havia
um sábio numa terra bem longínqua e um moço que queria aprender com esse sábio. E esse moço falou para o sábio: sábio, você pode me ensinar? Eu queria ser seu discípulo. Eu queria que você fosse o meu mestre. Eu queria aprender as coisas com você. E o sábio falou: então vem e me acompanha. E aquele rapaz começou a acompanhar o sábio para todo lugar que ele ia, fazia pergunta. O mestre tinha muita sabedoria, era um filósofo, um pensador, e aí ele passava todas as coisas para a pessoa. Até que aquela pessoa um dia foi viajar com o sábio. Foram viajar e começaram a andar numa terra longínqua, muito distante. E ali eles estavam assim, vendo assim, andando a pé naquele tempo, muitas montanhas, em bastante grama, bastante verde, e de repente eles viram bem longe uma casinha que sumia de vista, que você olhava quase que não conseguia ver aquela casa. Aí o discípulo perguntou assim: mestre, como que aquelas pessoas vivem tão distante da sociedade, tão longe de todos, de tudo? Como será que eles fazem para viver? O mestre falou: vamos até lá para a gente saber. Então eles caminharam, né, por um bom tempo, até que chegaram naquela casinha, bateram palma. Boa tarde, você teria aí uma água para nós? Oh, pois não, entra. A pessoa pediu, o dono da casa pediu para entrar, começaram a conversar, ali foi anoitecendo, e a pessoa falou: posa aqui com a gente, né? Fica conosco. Jantaram, e aí o discípulo perguntou assim para o sábio: como é que nós vamos saber como que ele vive? O sábio falou: nós vamos perguntar. Aí o sábio virou para o homem e perguntou assim: eu gostaria que você contasse para nós como é que você vive nesse lugar tão longínquo de tudo e de todos. Aí o dono da casa falou assim: olha, nós temos uma vaquinha, nós só temos uma vaquinha, mas essa vaquinha, com ela, a gente tira o leite dela, a gente bate o leite e fazemos manteiga, batemos o leite e fazemos o queijo, e fazemos tudo quanto é coisa que o leite pode fazer, e pegamos essa manteiga, esse queijo, e todas as coisas, os litros de leite, vamos até uma outra fazenda distante e trocamos ali com a pessoa em arroz, em feijão, pegamos milho em outro lugar, e assim nós vamos abastecendo a nossa casa e vamos sobrevivendo dessa vaquinha. Essa vaquinha é que nos sustenta. O discípulo ficou com a boca aberta, né? Puxa vida, só uma vaquinha e sustenta toda essa casa e mantém, né? E aí eles pousaram aquela noite ali. No dia seguinte eles foram embora, se despediram, tomaram o café com o leite da vaquinha, e aí eles foram embora. Quieta. Aí eles foram embora. Na saída, quando eles começaram a andar um pouquinho, quando a casinha já sumiu de vista, eles andaram mais um pouco e viram a vaquinha ali, bem na beira de um abismo. Ao verem a vaquinha, foram se aproximando. O discípulo falou assim: olha, aquela é a vaquinha. O sábio falou: é mesmo, vamos lá perto. Quando chegou lá perto, a vaca estava bem na beira do precipício, quase caindo. E o sábio então falou assim para o discípulo: empurra a vaca no abismo. O discípulo: mestre, o que é isso que você está me pedindo? Empurra a vaca no abismo. Ele ficou meio em dúvida, mas como o mestre estava pedindo, ele foi lá e empurrou a vaca no abismo. E a vaca foi para o precipício abaixo, e se esbagaçou, se espatifou e morreu lá. E eles continuaram a viagem. E o discípulo ficou com aquilo na cabeça dele: o que eu fiz? Eu matei a única fonte de vida, de renda que aquela família tinha. Começou aquilo a pesar sobre ele. Mas ele não quis questionar mais o mestre, porque o mestre, ele não poderia ser questionado, ele estava ali para ensinar. E foram embora então para a terra deles, terminaram de chegar, e ali ele ficou com aquilo remoendo. Depois de uns dias esqueceu. Um belo dia, o mestre viajou sozinho para longe, e ele pensou assim: vou lá na casa daquela família, me desculpar, vou levar um presente, vou levar um dinheiro, vou ver o que eu posso fazer para ajudar aquela família que deve estar passando muita necessidade. Já tinha passado 1, 2 anos. Aí ele foi, viajou para lá. Viajou, quando ele chegou na terra, ele, ao invés de ver a casinha de longe, ele não conseguia enxergar, via tudo cercado, agora bonito, com uma cerca toda pintada de branco, né? Bastante gado no pasto, pastando ali, cavalos, né? Árvores plantadas ali, crescendo, e a casa agora era muito grande, não era mais aquela casinha, era uma casa enorme. E ele falou assim: o que aconteceu? Acho que o rapaz foi embora, vendeu a casa e foi embora daqui, não conseguiu sobreviver. E foi lá e bateu na porta lá. Veio uma pessoa atender, ele falou: novo dono aí, né?
aquele senhor veio para atender e falou assim, escuta, me conta uma coisa, cadê o dono daqui, o moço que morava aqui? Ele falou, não, o moço que morava aqui não, que mora o moço aqui que mora há mais de 30 anos nesse lugar. Mas como? Eu posso vê-lo? Pode, vamos entrar. Chegou lá, entrou, quando ele viu, olha, o senhor mesmo, oh, tudo bem, o senhor se lembra de mim? Lembro. Como vai, senhor? Eu vou bem, graças a Deus, estamos indo muito bem. Ô, meu senhor, eu vim por aqui para visitá-lo, né? Ver como que estava a sua vida, né? E eu estou vendo que o senhor está aqui nessa casa grande agora. Essa casa continua sendo sua? Continua. Mas como que o senhor conseguiu? Rapaz, eu vou contar uma história para você, o homem falou. Depois que vocês foram embora daqui naquele dia, no dia seguinte eu saí procurando a minha vaca e não encontrei mais a minha vaca em lugar nenhum. Nós ficamos desesperados, não sabíamos mais como é que nós íamos viver, como é que nós íamos comprar o arroz, o feijão, como é que nós íamos comprar o milho, como é que nós íamos comprar as comidas, né? E o que nós fizemos? Meus filhos foram para a cidade, começou a buscar coisas para as pessoas das fazendas vizinhas. E ele buscava o que eles precisavam e ganhava uma comissão. E ele viu que esse negócio dava certo, de viajar, comprar e ganhar uma comissãozinha. Então, com essa comissãozinha, ele juntou um dinheirinho e começou a ter que comprar e trazer e vender com um pouquinho mais a comissão. Ao invés de ele ganhar 10%, depois 20%, 30% e tinha mercadoria aqui. E aí nós começamos a fazer o comércio. Nosso comércio foi crescendo, a gente montou uma venda lá embaixo. E aí, ali a gente começou a ter um armazém. E aí a gente começou a ganhar dinheiro. Com o dinheiro nós fomos investidos em vaca, em gado, fizemos a cerca, construímos a casa, nosso armazém cresceu muito e nós agora, eu e os meus filhos, estamos muito bem de vida. O camarada olhou para ele, começou a pensar, lembrou do dia que o mestre mandou ele empurrar a vaca no abismo e matou a vaca e começou a pensar e chegou na seguinte conclusão. Tem vez que a vaca precisa ir para o brejo, para que você comece a se mexer, ir atrás daquilo que você tem capacidade de fazer. Então, é assim que nós vivemos. Muitas vezes a dificuldade vem para nós crescermos, para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Quando eu estava lá que eu não tinha dinheiro para comprar aqueles móveis, talvez se eu tivesse ganho os móveis, eu teria colocado na minha casa, agradecido a pessoa que me deu, mas aí talvez eu não faria nada. Talvez eu continuava trabalhando como eu trabalhava, ganhando muito pouco e sobrevivendo como todo mundo sobrevive. Mas quando você vê que você não tem de onde tirar, eu não tinha de onde tirar, não tinha nem esse emprego pequeno, nem esse pouco, esse salário mínimo eu tinha. A minha situação era muito precária. Na verdade, não era nem para eu pensar em casamento, mas eu havia me convertido, tinha colocado um propósito no meu coração do casamento. Aí, quando a vaca foi para o brejo, eu me mexi e eu consegui, então, conquistar alguma coisa a mais. Então, fica essa lição, fica esse testemunho e esse exemplo para você aí. Quando as coisas estiverem ruins, é para que você procure um meio de fazer elas ficarem melhor. Deus abençoe vocês.